O impacto da ressurreição. Semana passada nós conversamos sobre a desconstrução da incredulidade, a maneira que Jesus, ao longo do seu ministério, cuida de uma forma especial do coração de Tomé, aquele questionador, o tempo todo levantando argumentos para tentar compreender melhor aquilo que Jesus estava dizendo e fazendo. E nós aprendemos como Jesus trabalhou no coração de Tomé a desconstrução da incredulidade, o levando a entender de forma plena aquilo que Jesus ensinava e entender exatamente o projeto de Deus em relação à salvação de cada um de nós. E hoje nós conversaremos sobre um outro discípulo, um discípulo também que tem muito a ver com a gente, um discípulo impetuoso, um discípulo pronto a tomar decisões, escolhas, um discípulo que o tempo todo, quando Jesus... aquelas pessoas, quando alguém tem algum voluntário, era o primeiro a se levantar, o primeiro a perguntar, o primeiro a responder. E assim nós encontramos na figura de Pedro. Mas Pedro teve uma experiência no momento de que Jesus estava sendo preso, açoitado, o julgamento todo, que marcou a história de Pedro. Momento que Pedro nega Jesus. E ele foi avisado disso. Olha o que diz em Lucas 22, a partir do versículo 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele, falando sobre Pedro que também estava com Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. É claro que nós já conhecemos a história, sabemos o que se passou, então estamos acostumados a ler essa passagem, e sabemos o que aconteceu com Pedro após a ressurreição de Cristo, toda a trajetória de Pedro na igreja primitiva e a sua importância na história da igreja. E quando nós lemos esse texto, parece que nos foge a questão do sentimento, a questão do realismo do que aconteceu. Mas essa é uma das cenas que eu mais gosto no filme Paixão de Cristo. Quem assistiu vai lembrar da cena, mas se você não assistiu, eu quero convidá-lo a assistir agora. Pedir para a Audrey apagar a luz só. Acompanhe esta cena da experiência de o que significou para Pedro essa negação. Você já imaginou o que significou para Pedro esse olhar de Jesus? E a Bíblia fala exatamente essa história. Jesus fixou os olhos nele, e Pedro se lembra da palavra dizendo que ele negaria 3 vezes. O que significaria para Pedro, conhecendo um pouco as marcas da vida de Pedro? Primeiro, a obediência imediata em seguir a Cristo. E aí, então, Jesus passando lá do mar da Galileia, Pedro está pescando, ele e seu irmão, e assim Jesus os chama, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Começa a história de Pedro com Jesus, Pedro pescando, Jesus se aproxima e o faz um convite para ele deixar suas coisas e seguir a Cristo, e de uma maneira obediente e imediata ele faz isso. A obediência imediata de Pedro o leva a seguir a Jesus. Um segundo momento, Jesus pergunta aos discípulos: quem diz a multidão que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é o primeiro que reconhece a messianidade de Jesus, ele reconhece Jesus como Messias. Quando Jesus pergunta o que diz a multidão, o que diz as pessoas sobre quem eu sou, e Pedro imediatamente se levanta quando Jesus pergunta: e vocês? Vocês que estão andando comigo, vocês que me conhecem na intimidade, quem vocês estão dizendo que eu sou? E imediatamente Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um terceiro momento, um posicionamento de coragem. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo,
de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Quando Jesus começa a falar com ele sobre a necessidade da sua morte, Pedro ele chega com um posicionamento de coragem e diz assim: Senhor, jamais, jamais isso acontecerá, porque se for necessário, eu morrerei, eu entrego a minha vida para proteger a sua. Mas um outro momento, a superioridade de Pedro em relação aos outros. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Jesus pode confiar em mim. Se todos abandonarem, fica tranquilo que eu vou ficar do seu lado, disposto a qualquer coisa por Jesus. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E no momento que Jesus é preso, texto mais conhecido, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Quando você vê essas histórias de Pedro com Jesus, aquele que o tempo todo dizia que iria proteger Jesus, aquele que o tempo todo se colocava dizendo que ele era alguém que Jesus poderia confiar, agora começamos a entender o que significou para Pedro a negação. O que significa para esse discípulo o fato que Jesus havia dito para ele que antes que o galo cantasse, 3 vezes negaria. E ele disse: jamais eu farei isso. Agora imagina aquele momento que Jesus olha para ele. O olhar de Jesus, a consciência acusando Pedro naquele momento. Por quê? Porque ele sabe que ele acabou de negar o seu mestre. Só para a gente entender qual foi a reação, o que significou para Pedro, alguns textos depois da negação. E caindo em si, desatou a chorar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E depois disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Já não tenho mais esperança, expectativa para mim. A reação imediata foi um choro amargo, foi um choro profundo, porque ele compreende o que ele acabou de fazer. Ele entende o que se passou com Jesus, e ele entende que em nenhum momento ele tentou se colocar para defender a Jesus. E aí ele chega à conclusão que não é mais para mim isso. Agora eu vou tomar conta, voltar para a minha velha vida, para minhas velhas atitudes, porque eu tenho consciência daquilo que eu fiz. E queridos, as coisas para Pedro pareciam estarem bem difíceis. Ele vê o que acontece com o seu mestre, ele compreende a sua negação, e ele sabe tudo o que se passou naquele final de semana, mas chega o domingo e as coisas que já estavam ruins para ele, parece que vão piorar. Entendo piorar, a notícia é boa, mas se coloque no lugar de Pedro. Aquele a quem ele prometeu defender até com a própria vida, ser preso até ser morto no lugar dele, agora chega uma notícia que ele já havia anunciado: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus havia avisado os seus discípulos o que aconteceria naquele final de semana, mas ele deixa claro que ele iria ressuscitar, iria reencontrar os seus discípulos. E aí Pedro, com todo aquele pensamento do que aconteceu, chega a notícia da ressurreição. Aí ele, porém, lhes disse, falando aqui um anjo com as mulheres: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. E essas mulheres imediatamente procuraram os discípulos e contaram a história que eles acabaram de ter com a visão do anjo, com a revelação que Jesus não estava mais ali. Mas para piorar a situação vem o reencontro. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Parece algo normal a conversa. O anjo aparece, revela para as mulheres, manda dar notícia aos discípulos, e elas vão empolgadíssimas dar a notícia que a revelação foi que o Jesus realmente ressuscitou. Mas você prestou atenção nesse último ponto do reencontro, no versículo 7? Mas ide, dizei a seus discípulos
e a Pedro. O que Jesus está dizendo aqui, a revelação que dá às mulheres, a notícia que chega aos discípulos é: eu quero reencontrar como eu prometi reencontrá-los na Galileia, e eu vou adiante, lá eles vão me ver. Então, mulheres, avisem os discípulos. E Pedro. Será que Jesus não considera Pedro o seu discípulo? Será que Jesus ele não compreende que Pedro faz parte dos seus discípulos? Será que é esta a razão pela qual Jesus faz uma diferenciação? Dizendo que, fala para os meus discípulos que eu vou até lá, mas também peça a Pedro para ir. Não. Jesus sabia o peso da negação para Pedro. Ele sabia o que movia o coração de Pedro, o sentimento de amargura que estava no coração de Pedro, o sentimento de medo que estava no coração dele. Sabe por quê? Jesus sabia que Pedro viveu um grande abalo emocional na sua vida. Aquele a quem ele protegia, aquele ele largou todas as coisas, abandonou tudo para seguir, agora tem a realidade que ele negou. Ele não lutou até o fim, ele o deixou sozinho. Queridos, um grande abalo emocional na vida de Pedro. E Jesus sabia disso. Mas também Jesus sabia da perda de perspectivas que Pedro estava vivendo. Ele tinha uma grande expectativa, uma grande perspectiva com Jesus, que quando chegasse em Jerusalém, eles teriam o poder nas mãos, e ele lutaria até o fim para que Jesus tomasse nas mãos o poder, e ele estava disposto a guerrear junto com Jesus. Mas quando ele chega, as coisas são diferentes. Ele vê o seu grande líder, o seu grande mestre, morrendo. E aí, o que ele faz? Volta para a sua velha vida. Ele perde aquela perspectiva que ele tinha e ele volta e simplesmente vai pescar. E ele levanta um dia de manhã, olha os seus amigos e diz: eu vou pescar. O que eles fazem? Se levantam e vão com ele pescar. Mas também tem em Pedro uma confusão de sentimentos. Já imaginou o que acontece nos sentimentos de Pedro? Aquela impetuosidade toda, aquele desejo, aquela declaração de amor o tempo todo para Jesus, mas chega um momento crucial na vida de Jesus e ele não consegue corresponder àquilo que ele havia prometido. Essa confusão de sentimentos começa a abalar o coração de Pedro. A pergunta é: o que mudaria, o que poderia acontecer para que Pedro pudesse ser curado de tudo isso? Exatamente o impacto da ressurreição. Somente o impacto da ressurreição poderia trazer cura às feridas de Pedro, poderia reanimar a vocação de Pedro, poderia redirecionar Pedro numa nova realidade de vida. Ou seja, o impacto da ressurreição na vida de Pedro é uma oportunidade ao recomeço. O que Jesus está oferecendo a Pedro diante da ressurreição é: Pedro, você tem uma nova oportunidade para recomeçar a nossa história. Primeiro, o impacto da negação na sua história, na história de Pedro. E aí é uma área que Jesus decide cuidar do emocional de Pedro. Lembra a história de Pedro? É chamado, Jesus se aproxima dele, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, que eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A história de Pedro com Jesus começa assim. Agora você imagina ao longo da história, ao longo da trajetória do caminhar de Jesus com Pedro, pelo menos 3 anos andando juntos. Quantas vezes Pedro se aproxima e fala: Jesus, conta comigo. Jesus, pode ter certeza que eu estou do seu lado. E exatamente aquela troca, aquela tensão, e o tempo todo Jesus dando um tempo especial para Pedro, chamando Pedro para uma intimidade dos discípulos mais próximos dele. A história de Pedro começa marcando uma obediência imediata ao chamado de Jesus. Aonde que Jesus vai reencontrar com Pedro? Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Jesus, ele faz exatamente aonde ele começa a história com Pedro na Galileia, e exatamente aonde vai existir o reencontro com Pedro. Então o que Jesus está fazendo com Pedro, tratando essa ferida, a história de Pedro, o cuidado emocional é: Pedro, eu quero que você traga à memória aquilo que começou, aonde começou todas as coisas.
Eu quero que você lembre-se exatamente aonde eu chamei você, aonde nós nos conhecemos, aonde eu fiz o convite, e você imediatamente se entregou e disse: eu vou andar com o Senhor. Pedro, é nesse lugar que eu quero encontrar, lugar que eu quero rever os meus discípulos, rever aqueles que eu prometi amá-los até o fim. E Pedro traz à memória as palavras de Jesus na Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra inicial que Pedro ouve de Jesus é: arrependa e creia no Evangelho. Jesus está dando a oportunidade de Pedro cuidar do seu emocional, onde ele reconstrói a sua história, e esse reencontro no mesmo local é exatamente para cuidar das emoções, das feridas que tinha no coração de Pedro, e Pedro poder lembrar toda a sua história, toda a sua trajetória, e não apenas o final das coisas, não apenas aquele momento que ele traz Jesus, mas exatamente o momento da sua história que ele caminhou ao lado de Jesus. É aquilo que Lamentações, o profeta Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Jesus chama Pedro de uma maneira especial para um reencontro, para que ele pudesse trazer à memória aquilo que dava esperança ao coração de Pedro, e todo o seu abalo emocional fosse cuidado, relembrando a sua história, a sua trajetória, dizendo: Pedro, é uma oportunidade de recomeçar, é um lugar de recomeço. Mas também, queridos, o impacto da negação nos sentimentos de Pedro, e nesta área, um cuidar do coração de Pedro. Esse texto você também conhece, João 21:17. Após a ressurreição, Jesus chama Pedro no canto e começa a conversar com ele. 2 vezes pergunta se Pedro o amava, e pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Por que é um abalo nos sentimentos de Pedro? Quando nós lemos a nossa versão no português, a gente perde muito da realidade dessa conversa de Jesus com Pedro. Por quê? A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro é: Pedro, você tem um amor por mim, um amor ágape, um amor sacrificial, um amor de alguém que está disposto a se entregar por mim? A resposta de Pedro: Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu, o Senhor sabe que eu tenho um amor de companheirismo com o Senhor, eu sou seu amigo, eu sou seu parceiro. Então Jesus pergunta a primeira vez: está disposto a amar e entregar-se por mim? A resposta de Pedro é: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um carinho especial, um sentimento especial pelo Senhor. Pela segunda vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, o seu amor é o amor ágape, o amor sacrificial. A resposta de Pedro: Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu, o Senhor sabe que eu amo o Senhor é o meu amigo. E por que Pedro, na terceira vez, ele fica magoado, chateado com Jesus? Porque Jesus muda a pergunta: Pedro, você tem um amor de amigo para comigo? E Pedro: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe que é exatamente esse sentimento que eu tenho para com o Senhor. É o sentimento de companheirismo, o sentimento de amigo. Então o que Jesus está trabalhando com Pedro aqui é um processo de maturidade, o cuidar do coração de Pedro, é exatamente naquela confusão de sentimentos que ele está sentindo ali, ou a disposição de morrer por Jesus não era a realidade de Pedro. Era apenas a realidade de Pedro morrer pelos seus objetivos pessoais, pelas suas expectativas de dominar Jerusalém, de ter o grande poder nas mãos, mas não é isso que acontece. E aí então Jesus começa a dialogar com Pedro para curar os sentimentos dele, para ver o que realmente Pedro sentia por Jesus. E ele começa a cuidar do coração de Pedro e fala: Pedro, você entendeu agora? Você entendeu agora que o seu amor por mim precisa amadurecer?
Você entendeu agora que o amor que você tem por mim, aquilo que você prometia ainda não era a maturidade necessária, você ainda não entendia. Mas agora, Pedro, agora você percebe o quanto eu estou cuidando de você, o quanto eu estou tratando você para que esse amor que você sente por mim possa crescer a cada dia, de tal forma que você possa cuidar do meu rebanho, para que você possa apacentar as minhas ovelhas. Queridos, é amadurecer o sentimento que move a relação com Cristo. Primeiro, cuidar do coração de Pedro diante do impacto da ressurreição, é exatamente trazer uma maturidade ao sentimento de Pedro em relação a Jesus. É amar a Jesus profundamente, é amar a ponto de morrer por Ele, de se entregar por Ele. É essa a expectativa que Jesus tem. Mas também, amadurecer o sentimento que nos move em direção ao outro. E Ele diz, então se é assim, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, é interessante como a maneira que Jesus trabalha os sentimentos de Pedro, essa confusão que aconteceu em Pedro, e Jesus cuida dele, dizendo assim, Pedro, eu vou trabalhar e você vai crescer e você vai entender. Você vai chegar um momento que você vai entender o que é esse amor ágape, o que é esse amor sacrificial. Você ainda não está pronto, entendeu, Pedro, que você não está pronto, mas eu estou trabalhando em você. Eu estou trabalhando em você e você vai voltar a cuidar das minhas ovelhas. E o que me chama a atenção é que esse cuidado especial de Jesus trouxe fruto na vida de Pedro. Olha o que Pedro escreve na sua carta, no capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E querido, sabe qual é a palavra que Pedro utiliza para escrever a sua carta? Sabe qual é a palavra que Pedro utiliza para falar que tem de um amor intenso e porque o amor cobre multidão de pecados? Não é o amor filéu, não é o amor de amigo, não é o amor de companheirismo, mas é o amor sacrificial, é o amor disposto a se entregar pelo outro, é o amor disposto a se colocar no lugar do outro. Uma das traduções, o comentário diz que esse tipo de amor busca preservar a honra alheia. Essa palavra de Pedro dizendo, tendes amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, busca preservar a honra do outro. É essa a palavra que Pedro utiliza, dizendo assim, olha, não julgue as pessoas, não é você pegar o pecado dela e desconsiderar o pecado. Mas é você entender o pecado, a situação que essa pessoa está vivendo, trazer para perto de você e cuidar dela de tal maneira que ela possa não ser envergonhada, não ser exposta, não ser humilhada, mas ela ser tratada de uma forma especial, que ela possa ter a oportunidade de recomeçar a sua história, a oportunidade de reescrever o seu caminho. Pedro demonstra, escrevendo esta carta, esse trecho da sua carta, que ele compreende que Jesus preservou a honra de Pedro. Porque ele sabia o que aconteceu na toda a traição de Pedro, porque ele já tinha contado o que aconteceria. Mas ele sabia que ele precisava cuidar de uma forma especial do coração de Pedro, para não expor Pedro diante dos discípulos. Por quê? Porque Pedro tinha uma função essencial, missão essencial entre os discípulos. E é por isso que ele chama Pedro e fala, Pedro, você vai apacentar minhas ovelhas. Porque você está experimentando esse amor ágape, esse amor sacrificial. E eu estou cuidando do seu coração da mesma forma. Você vai cuidar de outros. Queridos, diante da negação, do impacto na negação dos sentimentos, Jesus cuida do coração de Pedro, até que ele o leve à maturidade dos seus sentimentos em relação a Jesus. E por fim, o impacto da negação nas perspectivas de Pedro. O que Jesus passa a fazer agora é cuidar da vocação de Pedro. Primeiro, Pedro, ele cuida da emoção, do lado emocional, cuida dos sentimentos, e agora cuida da vocação de Pedro. O texto que nós já lemos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, o que aconteceu naquela noite? Nada pegaram. Isso traz à memória alguma coisa? Algum outro momento que os discípulos estavam no barco, lançaram as redes e nada pegaram. E eles voltam para a praia. Quem está na praia?
Jesus. O que acontece nessa passagem? Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E no primeiro momento da história de Pedro, Jesus se aproxima e fala: vocês não pegaram nada? Não. Então lance a rede, volta lá e lance a rede. Qual é a resposta de Pedro para Jesus? Senhor, nós passamos a madrugada toda pescando e nada nós pegamos. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. E é interessante que nós lemos essa passagem achando assim, olha aqui como Pedro faz. Ele reconhece a autoridade de Jesus e volta a lançar as redes. Não. O que Pedro está dizendo: Senhor, eu sou um pescador experiente. Estão os meus funcionários comigo aqui, os meus irmãos, está todo mundo pescando comigo. E nós não pegamos nada a madrugada toda. E se eu voltar a lançar a rede, eu vou ser humilhado, eles vão zombar de mim. Mas é responsabilidade do Senhor, eu vou lançar as redes. E ele vai lá e lança, e quando ele pega, está cheia de peixe. Versículo 6, na continuação desse texto: então Jesus lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Queridos, depois que acontece isso lá em Lucas 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Qual é a atitude de Pedro quando ele chega lá com Jesus? Ele chega, chama os outros barquinhos, vão enchendo os barcos, se aproxima, é o primeiro a chegar diante de Jesus, e o que ele faz? Se prostra diante de Jesus e pede perdão para Jesus. Senhor, me perdoa. Senhor, ele reconhece o senhorio de Jesus na palavra que ele deu e voltar para pegar os peixes. Ou seja, a primeira atitude que Pedro tem diante da primeira grande pesca é se prostrar diante de Jesus. O que acontece nessa passagem? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O que Pedro faz? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. E ele vai em direção ao mestre, ele vai em direção a Jesus, ele de novo abandona o barco cheio de peixes, como ele fez outra vez, e segue até Jesus. Queridos, você lembra quando Pedro se prostrou diante de Jesus e pediu, qual foi a palavra de Jesus para ele? Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, o que Jesus está fazendo é cuidar da vocação de Pedro. Pedro havia abandonado: eu vou voltar à pesca. Mas a experiência passou a madrugada de novo sem pegar nada. E Jesus o chama ali, ele reconhece Jesus, se prostra diante de Jesus. Eu imagino ele lembrando as palavras de Jesus: Pedro, não temas, não fique com medo, não fique preocupado, porque essa experiência que você teve é só para entender. O que eu quero de você é que você não seja um pescador, mas que você seja um pescador de homens. Jesus, nesse momento, queridos, está restaurando a vocação de Pedro. E aí nós vamos entender no começo do livro de Atos, quando os discípulos estão conversando e Pedro se levanta entre eles e dá a sua opinião, dá a sua posição, e ali ele coloca-se como autoridade sobre os demais discípulos, porque ele assim havia chamado para liderar aqueles discípulos, para cuidar da igreja, para pastorear a igreja, para apacentar o rebanho de Jesus. Aquele que havia abandonado, aquele que havia acordado de manhã um belo dia dizendo assim: não há outra expectativa para a minha vida a não ser voltar a pescar. Naquele dia ele tem um reencontro com Jesus, na mesma praia, na mesma situação, e ele é o primeiro a se lançar e ir até a Jesus, e Jesus cuida da vocação de Pedro, e restaura Pedro dizendo assim: Pedro, apacenta o meu rebanho. Qual é o impacto da negação nas nossas vidas? Queridos, quantas vezes Jesus fala com a gente, Jesus nos chama para perto dele, Jesus trabalha o nosso coração, mas ele fala a direção que nós temos que tomar, mas nós negamos. Nós continuamos com a nossa visão de vida, nós continuamos com a nossa impetuosidade, nós continuamos mesmo ele alertando, fazendo apenas aquilo que é nossa vontade. Mas chega o momento que nós nos deparamos com uma realidade contrária àquilo que Deus quer de nós. O que acontece com a gente? Primeiro, um abalo emocional profundo.
Da mesma maneira com Pedro, quantas vezes nós nos encontramos chorando amargamente, diante da realidade do pecado, diante da realidade do distanciamento que nós tivemos de Deus, diante da desobediência de não assumir um compromisso real com Ele, mesmo declarando domingo após domingo: eu te buscarei, eu te louvarei, Senhor, eu quero estar com o Senhor onde o Senhor estiver, Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero me encher desse Espírito Santo, o tempo todo dizendo isso para Ele. Mas no dia a dia nos afastamos, no dia a dia nos preocupamos com outras coisas, e o impacto que acontece na nossa vida é um abalo emocional profundo, mas também uma perda das perspectivas. Quantas vezes nós já pensamos em deixar tudo, tentar uma outra coisa na nossa vida, tentar talvez vou deixar, não quero mais ir na igreja, não quero mais participar de nenhuma igreja, uma comunidade, não quero ter um contato com esse Deus. Por quê? Porque a realidade da negação me trouxe uma mudança de perspectiva, e eu começo a rever alguns conceitos e vou abandonando a presença de Deus, e muitas vezes uma confusão de sentimentos dentro de nós. Nós já não sabemos qual é o tipo de sentimento que nós temos por Jesus, e por consequência disso nós achamos que Ele não se importa mais com a gente. Nós achamos, porque nós o negamos, talvez tenhamos apenas a visão do mesmo olhar de Jesus para Pedro, e continuamos vivendo a nossa vida, abalados emocionalmente, sem perspectiva alguma e com confusão de sentimentos. Mas da mesma forma, queridos, Jesus trata de uma forma especial com cada um de nós. E essa passagem de Pedro mexe muito com a gente. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro. Querido, Jesus sabia que ele precisava tratar diferente naquele dia com Pedro. Ele sabia que se o nome de Pedro não fosse citado, Pedro teria todo o temor no coração, toda a insegurança, incerteza de aparecer entre os discípulos e ser ali envergonhado por Jesus, dizendo: aí, chegou Pedro, não era você que falou que entregaria vida por mim, Pedro? Mas o que Jesus trabalha no coração de Pedro é com você que eu quero tratar, Pedro. É com você que eu quero um tempo especial. E durante ali a refeição, todos ali comendo, Jesus chama Pedro de lado e começa uma conversa apenas com Pedro. Ele não questiona o sentimento dos outros, mas ele se preocupa com o coração de Pedro. Ele não se preocupa com a vocação dos outros, mas ele chama Pedro e fala: Pedro, apacenta o meu rebanho. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, faz aquilo que eu chamei você lá no início, para você ser pescador de homens. Pedro, é com você que eu quero tratar. Queridos, é dessa forma que Jesus faz com a gente, o amor ágape. Não é um amor que expõe a nossa vergonha, não é um amor que nos julga diante das multidões, não é um amor que nos constrange por vergonha daquilo que aconteceu, pela negação que nós fizemos. Não, o que Jesus faz, esse amor sacrificial de se entregar por nós na cruz, é nos chamar no canto de uma maneira especial e dizer assim: Alexandre, Aline, Leila, ou seja, vai chamando cada um de nós no canto e falando assim: eu quero tratar com você. Eu quero cuidar do seu coração, eu quero cuidar das suas emoções, eu quero cuidar das suas perspectivas de vida, eu quero restaurar. Por quê? Porque você é importante para mim, porque você tem um papel fundamental naquilo que eu estou fazendo na história, Pedro. É um papel fundamental naquilo que eu estou fazendo na sua casa, na sua família, na sua igreja. É um papel fundamental, mas para isso eu preciso cuidar do seu coração, eu preciso tratar das suas feridas. Queridos, é isso que causa o impacto da ressurreição na vida de cada um de nós. O impacto da ressurreição causa essa realidade na vida de cada um de nós. Nós poderíamos pegar outros exemplos, por exemplo, de Paulo, que era perseguidor da igreja, mas quando ele tem um encontro com Cristo ressurreto, a vida dele muda, as perspectivas deles mudam, a sua história muda. Assim aconteceu com cada um de nós um dia. Mas chega um momento que nós nos deparamos como Pedro: tu me amas, Senhor? Não é um amor sacrificial que eu tenho pelo Senhor. Não é um amor que estou disposto a abrir mão dos meus ídolos, como a Aline falou no começo do culto. É um amor que eu não sou disposto a abrir mão das minhas verdades, das minhas vaidades, dos meus sentimentos. Mas o Senhor sabe, Jesus, que eu gosto de domingo à noite aqui, eu gosto de louvar o nome do Senhor. O Senhor sabe que eu gosto até de fazer as minhas orações em casa. O Senhor sabe que eu gosto até de falar para alguém sobre o amor do Senhor. Mas Jesus, eu preciso ser cuidado.
Eu preciso ser cuidado de tal forma que eu possa dizer às outras pessoas: eu cuido de vocês com esse amor sacrificial. Sabe por quê? Porque eu fui cuidado com esse amor sacrificial. Jesus não me expôs. É assim que eu quero cuidar do meu próximo. Eu não sei se a sua realidade é essa, mas o que eu sei é que Jesus, ele deseja impactar a vida de cada um de nós com esse amor ágape. E a ressurreição nos trouxe a possibilidade do recomeço. E Jesus nos convida exatamente a esse lugar de encontro, a esse lugar para falar: a sua história pode recomeçar. E eu quero convidar você a um tempo de oração, um tempo de meditação, através daquilo que Jesus trabalhou no coração de Pedro, e a maneira que ele tem que trabalhar no nosso coração, seja na nossa vida emocional, seja nos nossos sentimentos, ou seja na perspectiva que nós temos, mas que seja um trabalhar de Jesus, para que nós possamos ser usados por Ele, segundo a sua vontade e segundo a vocação que Ele tem para cada um de nós. Pai, tempo, ó Deus, da negação machuca, fere, ó Deus, porque nos deparamos com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, mesmo o tempo todo, ó Pai, dizendo que nós estamos dispostos a todas as coisas pelo Senhor, ó Pai, mas quando nos deparamos com as nossas fraquezas, com a realidade do pecado em nós, muitas vezes a nossa escolha, Deus, é se esconder, é como Pedro, voltar à nossa velha vida. Mas é tão bom saber, ó Deus, que o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor sabe as nossas limitações, assim como trabalhou no coração de Pedro, até que Pedro entendesse que era necessário esse amor sacrificial, esse amor de entrega. Nós queremos que o Senhor trabalhe também, ó Deus, na nossa vida emocional. O Senhor trabalhe também, ó Deus, os nossos sentimentos, para que possam amadurecer de tal forma que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, ó Pai. E assim também as perspectivas que nós temos da vida, principalmente da vida com o Senhor. Entendendo, ó Deus, que andando com o Senhor, toda a nossa vida, Deus, é impactada por essa realidade, seja a nossa vida familiar, ó Deus, nossa vida profissional, nossa vida na comunidade cristã, em qualquer área, ó Pai, é impactada por essa realidade. Mas tantas vezes pensamos em desistir daquilo que o Senhor tem nos vocacionado. Mas trata conosco, ó Deus, de uma forma especial como tratou com Pedro, na sua limitação, ó Deus, naquilo que ele errou, ó Pai, o Senhor de forma graciosa, o Senhor de forma amorosa, ó Pai, trabalhou no coração dele, não o expondo, mas o chamando e conversando com ele, ó Pai. E assim mostrou, Deus, que era necessário ele entender esse amor profundo pelo Senhor, para que ele pudesse apacentar o teu rebanho, ó Deus. Pai, eu peço que assim o Senhor trabalhe conosco. O Senhor nos chame para este reencontro, ó Pai. E assim de uma maneira especial nos chamando pelo nome, ó Deus, assim o Senhor fala na tua palavra, que nós somos chamados pelo nome, ó Pai. E assim o Senhor nos ama profundamente, é esse amor que nós queremos sentir, esse amor restaurador na vida de cada um de nós. E como Pedro, se prostrar diante do Senhor e se entregar completamente, ó Pai, disposto a fazer a tua vontade. Trabalhe em cada um de nós, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.